Bom, eu queria saber da sua parte se você, que é uma defensora também das mulheres aqui, e sempre diz isso, né? Eu queria saber se você defende também as mulheres que estão no ventre e que são mortas todos os anos aí em caso de aborto, e se você é contra o aborto. Bom, existem hoje no Brasil 3 tipos de aborto legal, né? Quando tem estupro, tem risco de vida ou anencefalia, né? E uma das maiores causas de mortalidade materna hoje é o aborto clandestino que as mulheres se submetem e principalmente quem morre são mulheres negras, pobres. Então é preciso que a gente entenda essa discussão como uma discussão de saúde pública, porque se a gente está falando sobre vidas, a gente também precisa falar sobre essas vidas, né? Mais de 1 milhão de abortos clandestinos. E eu acho que a gente precisa discutir a prevenção, discutir o tratamento e discutir como a gente pode, né, tratar seriamente sobre esse tema, porque é um tema muito sério. O ideal é que nenhuma mulher tenha que passar por esse procedimento. E para isso a gente precisa fazer um debate franco nas escolas, a gente precisa fazer um debate franco nas universidades, a gente precisa, né, ter uma educação que fale sobre os métodos anticonceptivos, por exemplo, isso é fundamental. Só que, por exemplo, existem várias correntes da extrema-direita, inclusive, que não permitem que a gente faça esse debate nas escolas. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante de uma especialista psicóloga explicando como ensinar crianças e jovens a se proteger, né, de abusos, a se proteger dessas situações. Então, é preciso que a gente faça, sim, esse debate nas escolas, mas existe toda uma militância da extrema-direita que não permite que a gente faça o debate real, a prevenção, para que nenhuma mulher tenha que passar por esse tipo de procedimento e para que mulheres pobres, mulheres negras, em sua grande maioria, não morram. Na retórica, existem argumentos que são chamados de falácias, que são argumentos falsos. Basicamente o que ela fez aqui agora, quando ela pega e diz que setores da direita são contra você educar as crianças para se prevenir de abuso. Você não vai ver nenhum líder da direita conhecido e respeitado defendendo que não tem educação para evitar abuso. Isso não existe. É espantalho. Ela tá atacando o espantalho porque o argumento é difícil de ser encarado. Ela tá dizendo aqui que existem casos excepcionais da lei pro aborto. Eu queria saber se ela, por exemplo, esses casos da lei já estão aí. Agora, e por exemplo, uma mulher que foi irresponsável, teve relações irresponsáveis, mesmo assim ela pode matar o próprio filho? Olha, primeiro sobre o espantalho, isso não é verdade. O que eu tô fazendo uma discussão aqui e que é muito séria e que vocês, né, da extrema-direita, da direita, sempre se posicionaram, né, que eram contra esses debates acontecerem dentro das escolas. E muitas vezes, eu não sei se você sabe, é na escola que se descobre o abuso. Contra a ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Ah, existe sim. Não existe. Tá teorizado. Não existe. Tem autores, Judith Butler, etc. Não existe. Sim, é uma ideologia. A questão é o seguinte, que na escola, muitas vezes, se descobre o abuso. Na escola, muitas vezes, se descobre... Não tô dizendo que você não tá discordando, só tô dizendo, na escola, muitas vezes, é quando a criança consegue falar. Só que como a criança consegue identificar se ela tá sofrendo um abuso ou não? Ela precisa entender sobre o próprio corpo para poder se defender ou para poder ter algum adulto para poder contar. Então é preciso que dentro das escolas a gente tenha um debate também do que é a gravidez, né, do que é a gravidez precoce, dos métodos anticonceptivos. Depende da idade. Já vi... Criança não tem que aprender como fazer sexo. Não, mas não é criança. Não Depende é criança. Não é criança. É na escola, na idade correta. Sim, e não é fazer sexo. Não é fazer sexo. O que eu tô dizendo aqui é sobre gravidez precoce, sobre métodos anticonceptivos. Isso é fundamental para a gente prevenir essa gravidez indesejada. O que eu acho só engraçado, e que a gente podia discutir um pouco mais, aprofundar um pouco mais essa questão do aborto, é que a gente não discute a prevenção disso, né? A prevenção, né, de que uma mulher não precise passar por esse procedimento. Então é isso que a gente precisa fortalecer. Então, o que eu quero, né, e aí te convido, né, pra gente apresentar projetos. Eu tenho. Pra gente apresentar projetos. Pra gente apresentar projetos que reforcem
e nas escolas, que é um dos ambientes para a gente falar sobre isso, mas tem outros ambientes para a gente falar isso. Por exemplo, tem centros culturais, tem espaços públicos que a gente pode disponibilizar cartilhas, até porque a gravidez precoce também pode vir, por exemplo, de ISTs, né, que são doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente precisa discutir a prevenção, né, da gravidez precoce, da gravidez indesejada. A gente também precisa discutir como, né, enfim, todo mundo garante, né, essa saúde. Então, é isso que eu acho que a gente precisa fazer uma discussão bem mais forte na prevenção. Tudo bom, eu vou complementar, mas assim, respondendo a minha pergunta. Nos casos em que a lei não contempla, você é a favor de aborto mesmo assim? Eu sou a favor da gente debater com Mas profundidade, esse tema, e pra gente ter... Também sou a favor de debater com profundidade e eu sou contra. Pra gente debater esse tema, eu acho que a gente precisa fazer a discussão também a partir de dados, a partir de evidências científicas. Vários países, né, como por exemplo o Uruguai, né, que tem uma adoção maior da questão do aborto, diminuiu a procura. Olha que interessante. Diminuiu a procura. É uma falácia. Porque quando a gente fala mais sobre o tema, quando a gente previne sobre o tema, ou você acha que alguma mulher quer, né, praticar o aborto assim? Você acha que não é duro? Você não acha que é difícil para uma mulher? Difícil, por isso você não acha que é difícil para uma mulher? Então, assim, Sim. Só que essas mulheres acabam, né, por conta dessas gravidez indesejadas, indo para situações piores, né, de aborto clandestino, que assim, Depende. É péssimo se não foi um abuso. Mas se ela for rica... Se não foi um abuso, foi uma irresponsabilidade. Se for rica, e se você foi responsável, você tem que arcar com a responsabilidade dos seus erros. Se for rica, tem acesso a clínicas. Se for pobre, não tem acesso a isso. Existem clínicas clandestinas aqui em São Paulo? O seu colega do Meu colega do não MBL, é. Meu colega não é. Meu colega não é. O ex-MBL até falou sobre isso, você lembra? Meu colega não é e repudiu veementemente a fala dele. Eu também. Veementemente o que ele fez, repudiu. Não, eu também. Absurdo. Sim. Então isso mas, que não pode mas se ter existe clínica clandestina, eu não conheço nenhuma. Se você conhece, me fala que a gente vai lá e fecha junto. Eu não conheço. A gente vai lá e fecha junto a clínica clandestina. Tá bom? Inclusive, você falou assim sobre projetos. Eu tenho projetos para conscientizar as mulheres dos perigos do aborto, que existem riscos na atividade do aborto. Tenho projeto para dar suporte psicológico para mulheres, para que elas não precisem abortar. E sabe quem que articulou contra? A sua bancada à esquerda. Então, se você é a favor de projetos para a mulher não ter que abortar, então você é a favor de... Você assinaria meu projeto? O que a gente está discutindo aqui, veja bem o que a gente está discutindo. A prevenção. Vamos lá. A prevenção. Sim. Porque gravidez indesejada não pode ser uma possibilidade, a prevenção entende? do aborto também é importante, por exemplo, eu acho que algumas coisas que eu falei aqui, uma coisa que eu falei aqui é de prevenção, conhecimento. Ela não responde nada, cara. É também a gente combater as vulnerabilidades sociais. Isso é fundamental. Sim, meu projeto é isso. É suporte psicológico, financeiro para mulher mulher não abortar. Antes disso. Pra dar uma ajuda. A gente tá falando antes disso. Antes. Não, entendeu? Mas e depois não importa? Não, eu sei, mas depois que a mulher tá grávida, ela tem que abortar? Não, se a gente faz um projeto que é relacionado com educação, saúde, com assistência, com moradia, com combate às vulnerabilidades, a gente vai reduzir drasticamente esses números, entendeu? Depois que a mulher está grávida, ela é obrigada a abortar? Mas é que o que você está falando... Ninguém é obrigado a nada no nosso país. Se a mulher não é obrigada a abortar, a gente tem que dar uma alternativa para essas mulheres, não? Mas essas mulheres que estão procurando aborto clandestino, elas precisam de atenção. Sim. Elas precisam de atenção. Inclusive serem conscientizadas que elas não precisam abortar. Elas precisam de atenção. Não concorda comigo? Elas podem decidir sobre isso. Isso é pra você tomar uma decisão adequada, você não tem que ser consciente. Então, mas por isso que eu tô discutindo, eu tô indo na raiz do problema. Na raiz da questão. Depende. A raiz da questão no caso do aborto, na caso do aborto você não tá. Até porque a prevenção ela nunca é 100% acurada. É isso que eu desejo no Brasil, que qualquer mulher possa escolher se ela quer ou não ter um filho. E aí a gente vai diminuir drasticamente. Depois, quer escolher se não quer ter um filho? É na cama. Depois, tem que arcar com as consequências. Não, por exemplo... Tem filho, engravidou, é seu filho, você não pode matar. Não, mas você não pode matar o seu filho. Por exemplo, se tiver discussão de métodos contraceptivos, se tiver discussão nas escolas... Existe método contraceptivo 100% eficaz? Existem vários combinados. Existe 100% eficaz? Mas, por exemplo, eu já vi pessoas do seu partido, eu não tô dizendo que foi você, mas sendo contra métodos contraceptivos. Como que faz?
Se não pode tomar Eu discuto pílula, por se mim, não pode não usar... por outras Não, eu pessoas. sei, mas assim, tem pessoas que fazem o debate, assim como você em relação ao aborto, tem pessoas que fazem, que falam de métodos, Tudo bom, mas discute o que eu falo, não o que os outros falam. Os métodos anticonceptivos. Então, assim, só que acho que a conta não fecha, entendeu? Mas até agora você não respondeu a minha pergunta. A conta não fecha. Você não conseguiu responder pra mim, Luna. Se você, fora dos casos que a lei prevê, você é a favor ou contra o aborto? 1 milhão de mulheres que vão fazer aborto clandestino. Que elas não podem abortar. Porque é matar. Elas estão desesperadas. Porque é matar. E daí a gente conscientiza ela que isso. existem outras alternativas. Ou elas têm que matar e correr risco de vida. Não, eu tô discutindo, aliás, discutindo a prevenção para que essas então, mulheres por que você não assina o meu projeto de conscientização e vira coautora? Por que você não assina também e não participa da discussão da gente fazer isso nas escolas? De conscientizar sobre os perigos do aborto? A gente faz junto, se quiser. De falar sobre a questão, né, da gravidez precoce. Eu faço isso com você. Se você topar assinar um projeto meu também pra conscientizar sobre os malefícios do aborto. É só isso, Lucas. Você assim, topa? só que vocês ficam falando de ideologia de gênero, impede que a gente tenha esses debates na escola. Não, é porque existe ideologia de gênero. Quando vocês falam isso... Quando você, por exemplo, que não é eu tenho certeza que de você não gênero. consegue definir o que é mulher. Não é ideologia de gênero, quando a gente tá falando de gravidez precoce. É uma questão de saúde pública. Não, nesse caso não, mas não é disso que vocês falam. Vocês usam essas matérias pra implantar ideologia de gênero. Assim, isso acontece, eu tenho denúncias. Posso falar? Que chegam a mim. Já teve na Câmara, você não estava na Câmara quando teve isso, eu também não, eu não era vereadora. Teve vereadores que fizeram a luta para que não tivesse o debate de educação, né, sobre esses temas na escola. Então, assim, e alegaram a questão de ideologia de gênero. Porque provavelmente no texto do projeto tinha ideologia de gênero. Não, tinha até, assim, sabe como colocam. Que é doido até? É tão doido que se tá gênero alimentício, sou contra. Nem consegue entender. Não é. Ela tá espantalho, mais uma vez espantalho. Mas tudo bem, Luna. Você tá dizendo que não existe ideologia de gênero. Então eu consigo provar que existe com uma pergunta simples. O que é mulher? Lucas, é que assim, sempre existe. É muito fácil essa pergunta. Não, é que a gente tá falando. A gente tá falando. Lucas, a gente tá falando. O que é mulher? Lucas, a gente tá falando sobre prevenção. Tudo bem. A gente pode falar sobre prevenção e você pode me dizer o que é mulher. De gravidez precoce. O que é mulher? É que vocês utilizam. Sabe o que é espantalho? Sabe qual é a técnica? Vamos lá, feminista que nem sabe o que é mulher. Lucas, difícil. Você sabe muito bem o que é mulher. Eu sei. Então fala. Uma fêmea adulta da espécie humana. Parabéns. Mulher. Então, você concorda com a definição? Claro que não, parabéns. Qual que é a definição de mulher, Mas então? é que você... E aí eu queria até poder ter essa oportunidade de explicar aqui nesse podcast como a extrema-direita funciona. É sempre extrema-direita. Mas responder a pergunta não consegue. Pode ser extrema-direita, pode ser PL, pode ser bolsonarismo, pode ser qualquer coisa que você, enfim, se defina, né? Então, se você não é extrema-direita, eu não sei. Eu sou um conservador. Conservador, enfim. O que você quiser definir. A questão é que vocês pegam temas pra ficar martelando na cabeça da população e não discutem os temas reais. Como, por exemplo, né, o fim da escala 6x1, como, por exemplo, a questão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Eu discuti. Vocês não defendem, vocês não querem debater, né, os temas que são materiais da vida do povo. Eu discuti todos esses temas. Então, por exemplo, você veio aqui falar das gestões do PT. Foi o PT que mais implementou o corredor de ônibus. Você sabe o que reduz mesmo, né, as pessoas terem que ir do bairro, da periferia para o centro? É a gente melhorar o transporte público. Por exemplo, se você debatesse sobre isso, você estaria indignado com o governador Tarcísio anunciando mais 10 anos do monotrilho na Zona Leste. Ele falou que ele ia entregar na outra Copa, que ia continuar, etc. E mais 10 anos das pessoas esperando. Mano, ela tá falando de monotrilho então porque ela não consegue definir o que é mulher. Não, Vamos voltar pro tema? Quer fazer alguma pergunta sobre o aborto? Não, eu queria... É que é outro tema difícil, né? Por que ela vai perguntar?